Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer exercícios da segunda parte da circunferência, ou seja, exercícios falando sobre posições relativas entre um ponto e uma circunferência, entre uma reta e uma circunferência, ou entre duas circunferências. Certo? Então vamos começar. Primeiro exercício. Dê a posição do ponto P relativa à circunferência em cada item. Primeiro item, P de coordenadas x igual a 3, y igual a 2, e a circunferência de forma de equação geral, x ao quadrado mais y quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. Eu vou já passando a resolução, porque aí os outros vão aparecer posteriormente. O que a gente tem? A gente tem um ponto, a coordenada x e y desse ponto, e a gente tem a equação geral da reta. O que a gente faz para a gente saber se esse ponto pertence ou não a essa circunferência? Bem simples. O x e o y da nossa equação geral da circunferência, a gente vai substituir pelas coordenadas x e y no nosso ponto. Caso d igual a zero, essa resolução, esse ponto pertence à nossa circunferência. Caso esse valor seja maior do que zero, esse ponto está externo, ou seja, ele está acima, vamos dizer assim, da nossa circunferência. Caso dê negativo, esse ponto vai estar mais próximo do centro, ou seja, interna à nossa circunferência. Ou seja, isso a gente vai fazer para os três exemplos. Ou seja, a gente vai pegar o nosso ponto, a coordenada x e y nosso ponto, substituir nas nossas equações gerais ou reduzidas na nossa circunferência, fazer a conta, ver se dá igual, maior ou menor do que zero. Igual pertence à reta, maior está externa à nossa circunferência, na verdade, e menor do que zero vai estar interna à nossa circunferência. Então vamos lá. Então a gente vai substituir coordenada x e y do nosso ponto P, no caso, x igual a 3 e y igual a 2, na equação geral da nossa circunferência. Então, a equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 5, o que fica 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5, o que dá 9 mais 4 menos 18 mais 5. Fazendo essa conta, fazendo essa resolução, a gente chega que essa conta é igual a zero. E quando der igual a zero, quer dizer que esse ponto ele pertence à nossa circunferência, certo? Então, primeiro item está feito. Segundo item, mesmo princípio, a gente tem um ponto de coordenada x igual a 5, y igual a menos 1, e a nossa equação da nossa circunferência. Então a gente vai pegar a coordenada x e essa coordenada y e substituir na equação geral dessa circunferência, certo? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y mais 8 é igual a 5 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos 6 vezes 5 menos 2 vezes menos 1 mais 8. O que gera 25 mais 1 menos 30 mais 2 mais 8. Fazendo essa conta, chega um valor igual a 4. Ué, então vamos lá. Deu igual a 4. 4 é maior do que zero, certo? E quando um valor é maior do que zero, quer dizer que esse ponto ele é externo à nossa circunferência. Ou seja, o ponto de coordenada x igual a 5 e y igual a menos 1, ele é externo à circunferência dada. Certo? E o último item, ponto de coordenada x igual a 4 e y igual a 3 e circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Uma coisa importante, quando na equação reduzida não apareceu parênteses, ou seja, x menos 1 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, quer dizer que o nosso centro, lembrando que o número que acompanha dentro desse parênteses é a coordenada do nosso centro, certo? Quando não aparece essa coordenada, quer dizer que o centro é 0, 0, certo? Ou seja, quando não aparecer um número somando ou subtraindo x, quer dizer que a coordenada x do centro é 0. Quando não aparecer o número somando ou subtraindo do y, quer dizer que a coordenada y do nosso centro também é 0, certo? Só que isso não vai importar pra gente nesse momento, mas é sempre bom reforçar. Ou seja, o que a gente vai fazer? Pegar a coordenada x e a coordenada y do nosso ponto, substituir na equação da circunferência. Se der igual a zero, pertence. Se não der, se for maior, vai estar fora da nossa circunferência, ou seja, externa.
E se der menor do que zero, vai estar dentro da nossa circunferência, ou seja, interna à circunferência. Então vamos lá. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 36, que vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 36, ou seja, 16 mais 9 menos 36, que dá o valor de menos 11. Ok, deu um número menor do que zero. E se o número for menor do que zero, a gente tem que esse ponto é interno da nossa circunferência, ou seja, está dentro da nossa circunferência, certo? Terminamos o primeiro exercício. Segundo exercício. Dadas a reta S de equação 2x mais y menos 1 igual a zero e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a zero, qual é a posição da reta R em relação à circunferência? Ok, ele te deu a equação da reta e a equação da circunferência. Ok, e ele te pergunta qual é a relação, a posição relativa entre esses elementos. O que a gente vai fazer? Para facilitar, a gente tem que achar o centro e o raio dessa circunferência. Só que a gente não tem a equação reduzida dessa circunferência. A gente tem a equação geral. Então a gente tem que transformar a nossa equação geral em uma equação reduzida. Certo? Porque a partir da equação reduzida, a gente tem a coordenada x e y do nosso centro e o valor do nosso raio. Certo? E como a gente vai fazer isso? Tem dois métodos, a gente já viu nos vídeos passados, que é o completamento de quadrados e o método da comparação, certo? Eu prefiro o método do completamento de quadrados, mas se você preferir o da comparação, ótimo, vai com tudo. Então vamos lá. Como a gente faz o método do completamento de quadrados? A gente separa de um lado os termos com x, depois os termos com y, e do outro lado do igual, do outro lado da equação, a gente coloca os termos que não tem nem x nem y. Não se esqueça de separar espaços após os termos de x e os termos de y, como também do outro lado da equação. Porque tudo que a gente soma de um lado da equação, a gente soma do outro, certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer com esses espaços vazios? A gente vai colocar um número conveniente que transforme os termos em x em um quadrado perfeito, ou seja, em um produto notável, certo? A mesma coisa a gente vai fazer para o y, separadamente, primeiro para o x, depois para o y. Para fazer isso, para transformar em um quadrado perfeito, a gente olha para o termo com x de grau 1, ou seja, apenas o x. Então, a gente vai ver o 6x. A gente vai pegar esse coeficiente, que é o 6, e dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. E a gente vai pegar esse 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Ou seja, o número conveniente para a gente transformar os termos em x em um quadrado perfeito é 9. Certo? Então a gente coloca o 9 depois do 6x. Se a gente coloca de um lado da equação, a gente coloca do outro. Então, se eu coloquei 9 de um lado, automaticamente eu coloco o 9 do outro lado do igual. Vamos fazer agora para o y. A gente tem y ao quadrado menos 8y mais um valor. Aí eu já coloquei o 16, mas como a gente chegou nesse 16? Vamos olhar o menos 8y. Menos 8 a gente vai dividir por 2, dá menos 4. O menos 4 a gente vai levar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16. Por isso que a gente soma 16 de um lado e, consequentemente, 16 do outro lado da equação. Certo? Vamos terminar de resolver. X ao quadrado mais 6x mais 9 é o quadrado perfeito. X mais 3, tudo isso ao quadrado. E y ao quadrado menos 8y mais 16 é o y menos 4 ao quadrado. E aí, do outro lado da equação, 9 mais 16 é 25. 25, para descobrir o raio, a gente tem que fazer a raiz desse número. Raiz de 25 é 5, certo? Consequentemente, agora vamos olhar. X mais 3. O 3 vai ser o nosso coordenada x do nosso centro? Não, vai ser menos 3. Lembra que é o oposto do número que aparece. Então, se a gente tem 3, consequentemente, a coordenada x do nosso centro vai ser menos 3.
Então, no y, que aparece menos 4, a coordenada y vai ser 4. Ou seja, o nosso centro vai ter coordenada x igual a menos 3, y igual a 4. E o nosso raio, como a gente já chegou à conclusão, vai ser igual a 5. Ok, achei o centro e o raio. Mas o que a gente faz com isso? Vamos para o próximo passo. Aqui a gente vai determinar a distância do centro até a reta. Por quê? Porque no início do exercício, ele falou pra gente achar a relação entre esses elementos. Se a gente tem o valor do raio, a gente vai comparar essa distância do centro dessa reta em relação ao nosso raio. Se for igual, a distância do centro até essa reta for igual ao nosso raio, quer dizer que a gente tem uma reta tangente. Caso a distância entre o nosso centro e essa reta for menor que o nosso raio, quer dizer que essa reta é secante à nossa circunferência. E caso a distância entre o centro e essa reta for maior do que o nosso raio, quer dizer que essa reta é externa à nossa circunferência. Então a gente vai usar aquela equação que a gente viu anteriormente da distância de um ponto até uma reta, certo? E calcular essa distância. E depois comparar com o raio. E fazer a lógica que eu acabei de falar. Então a distância do centro até essa reta S vai ser módulo de AXP mais BYP mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Em números, a gente chega que a distância entre o centro e a nossa reta S é igual a aproximadamente 1,3. 1,3 é maior, igual ou menor, igual ou maior do que 5. É menor. Como essa distância é menor do que o raio, a gente tem que essa reta S é secante à nossa circunferência, certo? Então foi por isso que a gente achou o centro e o raio, para depois a gente fazer essa comparação da distância do centro até essa reta. Se fosse igual, seria uma reta tangente. Como foi menor, virou uma reta secante. Caso essa distância fosse maior do que o nosso raio, essa reta seria externa. Próximo exercício. O ponto P, coordenada 5 e 2, pertence à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 27 igual a 0. Determine a equação da reta T tangente a essa circunferência em P. Ok. Ele te deu o quê? A equação geral da nossa circunferência e ela te deu um ponto. E ele falou que esse ponto pertence a essa circunferência. Ok. O que a gente vai fazer? E ele quer que a gente calcule e determine uma reta tangente. Ou seja, uma reta que encontre essa circunferência nesse ponto. Certo? Então o que a gente vai ter que começar fazendo? Passando isso para nossa... Passando essa equação geral para uma equação reduzida, certo? E com essa equação reduzida a gente acha duas propriedades. A coordenada do nosso centro, que não foi dada, e o raio dessa circunferência, certo? E o que vai acontecer? O raio vai ser o nosso auxiliar, porque tem uma propriedade que eu falei na parte teórica que a multiplicação dos coeficientes das retas perpendiculares é igual a menos 1. A gente vai usar esse princípio, porque uma reta tangente ela é sempre perpendicular a um segmento do raio, certo? Mas primeiro passo é a gente passar a nossa reta geral, a equação geral da circunferência, para uma equação reduzida. Como a gente vai fazer isso, eu prefiro o método de comportamento de quadrados, você preferiu o método de comparação, ok, vai com tudo. Então vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y menos 27 igual a 0. Certo? Eu coloco de um lado os termos com x, do outro lado os termos com y, e o que não tem nem x nem y do outro lado da equação. Certo? Aí eu completo o quadrado. Vamos olhar para o x.
O 2x dividido 2 por 2 dá 1, 1 ao quadrado é 1. Então, para transformar os termos em x em um quadrado perfeito, eu tenho que somar 1 aos termos com x. Ou seja, se eu tomei de um lado da equação, eu tenho que somar do outro lado, certo? Por isso que eu somo 1 do outro lado. O y ao quadrado menos 6y mais 9. Vamos olhar para o menos 6. Vou pegar o menos 6 e dividir por 2. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Então o número que tem que somar para virar um quadrado perfeito é 9. Somei 9 de um lado, somo 9 do outro. Então chegamos à conclusão que os quadrados perfeitos que a gente tem, e consequentemente a equação reduzida da nossa circunferência vai ser x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 37. Para descobrir o raio, eu faço raiz de 37. Raiz de 37 não é um número natural, então vamos deixar em raiz de 37. Não vai fazer tanta diferença. O que importa pra gente é o centro. Se eu olho x mais 1, eu tenho que fazer o oposto desse 1. O oposto de 1 é menos 1. Então a coordenada x do nosso centro vai ser menos 1. Y menos 3, eu olho para o menos 3, o inverso, o contrário, o oposto de menos 3 é 3. Então a gente tem que a coordenada y do nosso centro é 3. Então, somando esse par alternado, a gente tem que os coordenadas x do centro é menos 1 e a coordenada y do centro é 3. E o que a gente vai fazer com isso? Se a gente tem o ponto P e o ponto C, tem como a gente descobrir o coeficiente angular da reta que une esses pontos, certo? E eu vou explicar posteriormente por que a gente descobre isso. Então a gente vai fazer essa conta. Lembrando, o coeficiente de uma reta é igual ao y do segundo ponto menos y do primeiro ponto dividido por x do segundo ponto menos x do primeiro ponto. Isso vai dar que o coeficiente dessa reta que liga o ponto C e o ponto P é igual a menos 1 sobre 6, certo? E lembra de uma coisa que eu falei? Que quando duas retas são perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes dessas retas é igual a menos 1. E é isso que acontece. Essa reta que liga o ponto C e P, que é o nosso raio, vai ser perpendicular à reta tangente que a gente quer. Ou seja, a multiplicação entre os coeficientes dessas retas deve ser igual a 1. Como a gente acabou de calcular o coeficiente de uma delas, consequentemente a gente consegue achar o coeficiente da outra. Então a multiplicação entre o coeficiente da reta tangente vezes a multiplicação do nosso raio, do coeficiente angular do nosso raio, vai ser igual a menos 1. Fazendo essa conta, a gente chega que o nosso coeficiente angular dessa reta tangente é 6. Só que a gente achou só o coeficiente. Como a gente vai achar a equação dessa reta? Tem uma coisa que chama Yo-Yo-Michô, onde a gente tem que ter um ponto e o coeficiente angular. A gente tem um ponto? Tem. Qual vai ser o ponto? O ponto P, que é o ponto que foi falado que pertence à nossa reta tangente. É o ponto que a reta vai encontrar a circunferência. Então esse ponto pertence à nossa reta tangente. Consequentemente, fazendo o Yo-Yo-Michô, a gente chega que y menos 2 é igual a 6 vezes x menos 5. Fazendo essa conta, a gente tem a fórmula, a equação geral da nossa reta, que vai ser 6x menos y menos 28 igual a 0. Ok? Então esse exercício era para a gente pegar os elementos de resolução, achar o coeficiente, lembrar que a reta tangente é sempre perpendicular ao raio, usar essa propriedade. Então talvez tenha sido um pouco cansativo, mas é importante a gente passar por isso. É uma resolução mais complexa, mas eu espero que todos entendam. Próximo exercício. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 1 e 3, coordenada x igual a 1, y igual a 3, e que é tangente à reta T de equação x mais y mais 2 igual a 0. O que ele te deu aqui? Ele deu o contrário do outro exercício. No outro exercício, a gente tinha a equação da circunferência e o ponto de tangência.
E agora a gente tem um ponto, ele deu o centro, nesse caso não deu o ponto de tangência. O que ele te deu? O centro e a equação da reta tangente. E a gente quer a equação da circunferência. Como a gente vai resolver isso? Como a reta dada é tangente à circunferência, a distância do centro a essa reta, ou seja, a distância desse ponto a essa reta, é igual ao nosso raio, certo? Ou seja, se a gente fizer a distância desse ponto central até a reta tangente, a gente vai descobrir o raio. E com o raio a gente faz a segunda parte, certo? Então a gente vai usar a equação de distância de ponto à reta. Isso dá pra gente que o nosso raio, ou seja, essa distância, é 3 raiz de 2. Ok, achamos o raio. E o que a gente vai fazer com esse raio? Se a gente tem um centro e a gente tem um raio, a gente tem a equação reduzida da nossa circunferência, certo? O formato geral da nossa equação reduzida é x menos a, tudo isso ao quadrado, mais y menos b, tudo isso ao quadrado, igual a r quadrado. No lugar do a e do b, respectivamente, a gente vai colocar a coordenada x e y no nosso centro, e no lugar do r, a gente vai colocar o valor do nosso raio. Fazendo essa conta, a gente tem que a equação reduzida é x menos 1, tudo isso ao quadrado, mais y menos 3, tudo isso ao quadrado, igual a 18. Caso eu quisesse chegar até a equação geral, eu desenvolvo os nossos produtos notáveis e chego que a nossa equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y menos 8 igual a 0. O que esse exercício tem como faísca que precisa ser entendida? A questão que a distância do centro até o ponto de tangência, ou até essa reta tangente, é o nosso raio, certo? E a partir desse raio que a gente consegue achar a equação da nossa circunferência. Era esse o passo primordial para essa resolução. Entender o que é o raio e como ele se caracteriza nessa circunferência. Último exercício, temos 3 itens em que a gente vai verificar a posição relativa dessas circunferências dadas. E caso elas forem secantes ou tangentes, a gente tem que determinar os pontos comuns, certo? Lembrando que circunferências tangentes têm um ponto em comum e circunferências secantes têm 2 pontos em comum, certo? E caso não for nem secante nem tangente, é disjunta não tem nenhum ponto em comum, certo? Então vamos começar. As duas primeiras circunferências são x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30 e x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, certo? Então a gente tem que achar se essas retas são secantes ou tangentes. Caso seja secante ou tangente, a gente acha os pontos de secância ou tangência. O que a gente tem? A gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30 como primeira equação, e a segunda x menos 3 tudo isso ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Vamos desenvolver a nossa segunda equação. A gente vai ter que y mais x mais y ao quadrado é menos 6x é igual a 0, certo? Porque na hora que a gente faz a conta ali do produto notável, sai um 9, que menos o 9 que vem para esse lado dá 0. Então o que a gente tem? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x igual a 0, certo? Só que a gente tem pela primeira equação que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 30. A gente substitui. O que isso dá? Que 30 menos 6x é igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente tem que x é igual a 5. Ou seja, a coordenada x de tangência ou secância tem coordenada x igual a 5. Ou seja, o ponto de secância ou tangência tem coordenada x igual a 5. Agora a gente tem que descobrir o y. Caso dê um valor de y, a gente vai ter apenas um ponto, certo? Caso dê 2 valores de y, a gente vai ter 2 pontos,
acho que deu 4. A gente vai ter 2 pontos. Como caso dê apenas um ponto, a gente vai ter circunferências tangentes. Caso dê 2 pontos, a gente vai ter uma duas circunferências secantes. Vamos resolver o y. Como a gente resolve o y? Bem simples. A gente pega esse valor de x que a gente encontrou e substitui em uma das equações. Eu prefiro substituir na primeira, mas caso você prefira na segunda, vai com tudo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. Nesse caso, x vai ser igual a 5, então vai ficar 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. Y ao quadrado é igual a 5. Y vai ser igual a mais ou menos raiz de 5. Ou seja, a gente tem dois valores de y. E como a gente tem dois valores de y, consequentemente, a gente vai ter 2 pontos. E como a gente tem 2 pontos, as nossas circunferências são secantes. E os pontos são P, coordenada x igual a 5, y igual a raiz de 5. E o ponto Q, de coordenada x igual a 5, y igual a menos raiz de 5. Certo? Próximas circunferências. X ao quadrado menos y ao quadrado menos 20x menos 2y mais 100 igual a 0. E x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 98 igual a 0. A gente vai resolver essa equação. A gente coloca as duas e a gente inverte, multiplica a segunda equação por menos 1. Por que a gente faz isso? Porque a gente anula algumas variáveis, certo? Então, ao fazer isso, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 20x menos 2y mais 100 igual a 0, menos x, é a segunda, menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 98 igual a 0. Fazendo essa adição agora, a gente chega aqui, menos 18x mais 198 é igual a 0. Resolvendo esse sistema que sobrou, essa equação resultante, a gente tem menos 18x mais 198 igual a 0. Que a gente chega que o valor coordenada x desse possível ponto de tangência ou secância é igual a 11, certo? A gente tem agora o valor de x. A gente volta em uma das equações iniciais para achar um valor de y. Caso a gente encontre um valor, a gente tem um ponto de tangência, ou seja, as duas circunferências são tangentes. Caso a gente volte e ache dois valores de y, a gente vai ter circunferências secantes, certo? Então vamos lá. Eu substituí na primeira, cai numa equação de segundo grau, e que resulta com y igual a 1. Deu apenas um valor, então essas circunferências são tangentes. Ou seja, elas se encontram em apenas um ponto, e esse ponto é x igual a 11 e y igual a 1. Último item do último exercício, temos essas duas circunferências. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. E x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 9 mais 9 menos 4y mais 9 igual a 0. A gente tem uma equação reduzida e uma equação geral. Eu prefiro passar a geral para reduzida, porque aí eu posso comparar raio e centro. E posso ver se elas já têm alguma característica igual, algum ponto, etc. Então vamos lá. Eu uso o método da completamento de quadrados. Então, pegando essa equação geral da segunda circunferência e passando para a equação reduzida, eu chego que a fórmula fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Que informações eu tenho que isso? Que a coordenada x do nosso centro é igual a 3 e a coordenada y do nosso centro é igual a 2. E o nosso raio é 2. E agora a gente compara essas duas equações reduzidas. O que a gente tem? Que a primeira equação, essa circunferência tem centro com coordenada x igual a 3 e y igual a 2 e raio 3. E a segunda circunferência tem centro também no coordenada x igual a 3 e y igual a 2 e raio 2. Ou seja, se essas circunferências têm o mesmo centro, elas são circunferências concêntricas, certo? Que são duas circunferências que têm
o mesmo centro. E elas não têm o mesmo raio. Ou seja, as duas vão partir do mesmo centro, só que elas não vão se encontrar, certo? Porque caso elas se encontrassem com o mesmo centro, elas seriam a mesma circunferência. Como isso não acontece, uma está dentro da outra. Ou seja, elas são circunferências concêntricas, ao mesmo tempo que elas são circunferências disjuntas internas. Ou seja, elas não se encontram e uma está dentro da outra. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.